Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Comissão de Economia com Thomas Berger Constantino. Caros ouvintes, o meu nome é Thomas Berger Constantino e este é o primeiro episódio da Comissão de Economia do Bancada Parlamentar. Na Comissão de Economia, que é quase uma comissão parlamentar, teremos sempre um ilustre convidado qualificado para responder às nossas perguntas. Hoje tenho comigo Miguel Costa Matos, que com os seus 28 anos é candidato e atual secretário-geral da Juventude Socialista e ainda deputado na nossa Assembleia da República. Estudou Filosofia, Política e Economia na Universidade de Warwick, no Reino Unido, concluiu o seu mestrado em Economia na Universidade Nova de Lisboa, foi colaborador no Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças e ainda conselheiro do Primeiro-Ministro em matérias económicas. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite e espero que não seja parlamentar a conversa que nós tivermos aqui. É isso. Não, em princípio será muito pouco lamentável, são temas assim relevantes. E para começar, vou começar com o nosso icebreaker, que é: o que é que achaste lamentável desta última semana? Foi uma semana muito feliz em que pude apresentar a minha recandidatura no Liceu Camões, com uma sala absolutamente cheia e, portanto... Candidatura muito feliz, de facto. Muito alegre. O que tem em mim, no meu musicais. espírito, é muita felicidade. E também vim de Berlim, onde tive a oportunidade de discutir a economia da energia numa conferência, a Cimeira da Governança Progressista, que ocorre anualmente desde 99, e em que, de facto, o que é de lamentar é que a Europa ainda não se tenha entendido sobre uma resposta conjunta à crise energética. Nós temos os preços da energia bastante elevados, temos respostas do ponto de vista da Península Ibérica, com o mecanismo ibérico, em cada país com apoio específico às famílias e às empresas, mas não podemos aceitar que diferentes países tenham diferentes capacidades de resposta a esta crise. Tal como tivemos com a Covid, uma resposta conjunta a uma crise externa, também perante uma crise externa provocada pela invasão russa da Ucrânia, devemos ter uma resposta comum. Achas que, sobretudo neste tema da energia, podemos ter alguma vantagem por termos começado uma transição mais cedo, por haver muita capacidade de renováveis já na nossa rede? Achas que, relativamente aos nossos pares económicos, se calhar neste é um dos temas em que até estamos em alguma vantagem, não é? Sem dúvida, nós temos em Portugal, salvo erro, é a terceira ou quarta maior incorporação de renováveis de toda a Europa. E as renováveis têm um preço relativamente baixo em comparação com outras formas de produção de eletricidade. O mercado de eletricidade funciona de uma maneira um bocadinho esquisita, que é um método marginalista, ou seja, o preço a que se vende o último kilowatt de eletricidade é o preço que fica para todos. Isso tem permitido os produtores de eletricidade renovável beneficiarem em grande parte dos preços da eletricidade produzida por gás natural ter subido bastante. É nesse sentido que entra o mecanismo ibérico, porque o mecanismo ibérico diz: não, o mercado não pode funcionar desta maneira, temos que estabelecer um preço fixo para o valor a que entra neste cálculo do preço de mercado a eletricidade produzida a gás natural, e portanto atenua um bocadinho os preços da eletricidade para todos os mercados. Nós, de facto, para médio prazo, temos que pensar numa reforma do método de colocar a eletricidade no mercado, e há também evidências de que, em algumas horas, com algumas pequenas variações de consumo, poderemos ter variações grandes na eletricidade, no preço da eletricidade. E por isso temos grandes vantagens de o fazer. Eu não queria ter começado já por uma questão tão técnica, mas agora, voltando um bocadinho atrás, antes de começarmos por estes temas, que enfim são inevitáveis numa comissão de economia, gostava de abordar temas que serão assim mais próximos à maioria dos nossos ouvintes, os jovens, e vamos começar com uma pergunta muito sucinta, que é: se pudesses resolver apenas um dos problemas da juventude portuguesa, qual seria? Aquele que é porventura a causa das causas dos problemas da juventude. Sim, eu acho que há diversos problemas em diferentes períodos
em diferentes períodos da nossa vida, não é? Mas aquilo que me parece absolutamente dramático tem a ver com a qualidade do emprego. Nós, enfim, sabemos que dos jovens que procuram emprego, 1 em cada 6 não encontra. Mas depois, quando encontram emprego, 2 em cada 3 empregos têm contratos a termo, portanto contratos precários, e 3 em cada 4 têm salários abaixo dos 950 euros. E, portanto, somadas ambas as situações, nós podemos constatar que, de facto, os jovens depois, como resultado disso, têm dificuldade em comprar casa, em arrendar casa, porque não têm estabilidade e não têm rendimento para poder fazê-lo. E isso depois também afeta a capacidade de criarem família, isso afeta, consequentemente, a sustentabilidade da segurança social. É, como um todo, uma forma de atrasar o nosso projeto de vida, os nossos sonhos, e, portanto, se pudesse resolver esse problema, era fundamental. E estamos a trabalhar nisso. Nós assinámos há 2 semanas um acordo de rendimentos que justamente o que faz é prever um aumento de 20% dos salários nos próximos 4 anos, quando está prevista uma inflação de apenas 10%. Salários mínimos? Ou Não, salários médios. Portanto, o compromisso que os empregadores fizeram para com a sociedade, para com o governo, é aumentar em cada ano, salvo erro, 4,8% os salários, sem contrapartidas fiscais. Não, existem contrapartidas fiscais. O acordo é justamente há um conjunto de incentivos fiscais e, sem ser fiscais, também financeiros, dados às empresas para que se aumente os salários. Por exemplo, uma das grandes propostas que a Juventude Socialista teve nestas eleições legislativas foi que as empresas pudessem abater nos seus custos fiscais, portanto, que tivesse uma dedução fiscal de metade do sobrecusto que elas têm a aumentar um salário. Mínimo ou também geral, neste caso? Qualquer salário. Que aumente pelo menos o valor que está no acordo de rendimentos, ou seja, que aumente pelo menos 5% ao ano. Portanto, se aumentar o salário mais do que 5%, metade desse aumento do salário e metade dos custos fiscais, por exemplo, com segurança social, vão poder ser deduzidos aos lucros e, portanto, vão ter assim um desconto. O Estado suporta esses custos, e isso é um poderoso incentivo para que as empresas aumentem os salários, porque estavas a falar muito dos salários mínimos. Nós, de facto, aumentámos muito o salário mínimo nos últimos anos e vamos continuar a aumentar até chegar aos 900 euros em 2026. Isso é importante para o nosso país, sem dúvida, mas isso por si só não aumenta os salários médios. Nós temos assistido a uma aproximação entre o salário mínimo e o salário médio. E, portanto, nós temos que assegurar que também o salário médio sobe. Mas isso também não será uma consequência da subida do salário mínimo, ou seja, de se ter sucessivamente negociado uma subida de salário mínimo, quando se calhar essa remuneração não corresponde? Ou seja, não estou a dizer que as pessoas, obviamente que, sobretudo na economia em que vivemos, é quase impossível que uma pessoa que contribua minimamente numa atividade produtiva não produza o equivalente aos 700 euros do salário mínimo, 705 do salário mínimo atual em bens. Mas essa sucessiva pressão para subir o salário mínimo de forma quase artificial, não é? Porque se tem compensado sempre em concertação social, tem-se negociado sempre compensações. Não será essa a justificação e o motivo pelo qual os dois se aproximaram, o salário médio e o salário mínimo? Não, eu penso que não. Eu penso que nós não podemos ver a produtividade como algo estático. Ou seja, a grande preocupação que nós temos, economistas, quando vemos certos salários a subirem, é que eles se possam desfazer da produtividade. Mas aquilo que nos conta a história económica, sobretudo... estamos desfasados já, ou seja, já estamos abaixo do nível... Isso é uma análise estatística básica que podemos fazer comparando a evolução da produtividade com a evolução dos salários, e Portugal não é diferente de outros países em que os salários crescem menos do que a produtividade, sem dúvida. Mas, além disto, se nós queremos fazer crescer a produtividade, um fator importante é justamente a subida do salário. Porquê? Porque a subida do salário não só assegura que um trabalhador mais qualificado se fixe no nosso país e, portanto, dê um contributo mais produtivo para a nossa economia, como também dá um incentivo para a empresa para encontrar métodos produtivos que sejam em si mesmo mais eficientes e, portanto, menos intensivos em trabalho e mais intensivos em capital, mais inovadores, com maior valor acrescentado, que consigam, através desse método produtivo, gerar por cada hora trabalhada, por cada euro
enfim, porque cada hora passa a ser remunerada com mais euros, também que ela possa render um produto que valha em si mesmo mais euros. Não é? Ajuda a criar um contexto que também incentiva muito a inovação e é um desenvolvimento do método de produção de forma a que ele seja mais produtivo. Não é? Mas, ao mesmo tempo, parece que em Portugal o motivo por termos uma média assim tão próxima, se calhar é mais, sobretudo, esse efeito de termos os mais qualificados, que seriam quem ganha mais, a terem um premium no salário, se saírem tão elevado que acabam por não ficar cá. Não é? São raros os casos em que conhecemos salários dos 8.000, 9.000 em Portugal, não é? Sim, nós temos de facto, comparado com outros países, esse problema de que em alguns segmentos altamente qualificados já há essa diferença, mas também temos procurado criar incentivos para que as pessoas se fixem cá. E, portanto, temos um programa de regressar que permite ter uma dedução de 50% durante 5 anos para quem regressa. Independentemente do rendimento. Independentemente do rendimento. E temos o IRS jovem também, que agora não vai ter limites de rendimento e que permite até aos 35 anos, nos primeiros 5 anos em que a pessoa acaba um grau de qualificação, ter deduções fiscais muito grandes. No primeiro ano é 50%, é o valor de um salário. Um grau de qualificação pode ser licenciatura, mestrado ou doutoramento. Mas só se pode usar uma vez. Só se pode usar uma vez, naturalmente, como todos os benefícios fiscais. Mas no primeiro ano dá um benefício de 50% de isenção de IRS, que é equivalente a um salário inteiro. E ao longo dos 5 anos dá, portanto, depois vai reduzindo progressivamente, mas dá mais 3 salários ao longo destes 5 anos. É uma grande devolução fiscal e que visa justamente o Estado fazer a sua parte. Não podemos ignorar que as empresas também têm que fazer a sua parte. E daí a importância. Nós temos criado um acordo de rendimentos entre sindicatos, Estado e empresas. Porque o Estado vai fazer a sua parte, mas as empresas também têm de fazer a sua parte. Certo. Ainda neste tema dos jovens, agora puxaste um pouco pelo novo Orçamento de Estado e agora vamos entrar nesta sequência de perguntas relativamente a este documento. E a título de contexto para os nossos ouvintes, vou fazer um resumo do cenário macroeconómico previsto pelo Orçamento e corrijo-me ou interrompo-me se gostares de adicionar algum facto aqui à minha breve descrição. A inflação prevista para 2023 é dos 4%, o crescimento do produto interno bruto está previsto nos 1,3%, o déficit, em princípio, descerá dos 1,9% deste ano para 0,9%, exatamente, e ainda relativamente à dívida pública, agora relativamente à dívida pública, teremos uma descida prevista para os 110% do PIB, e isto que agora temos cerca de 118, não é? 117 ponto qualquer coisa. E a previsão da dívida direta do Estado é de atingir um montante global dos 302 milhões, que corresponde a um aumento de 4,6% face ao que temos atualmente. E eu tenho aqui uma dúvida, que posso ter sido eu que fiz mal as contas, mas se a dívida cresce 4,6% face ao montante que temos atualmente e o PIB está previsto crescer 1,3%, não é? Se o denominador está a crescer mais... Esse é o crescimento real do PIB. Portanto, tens de somar o crescimento real do PIB com o crescimento da inflação. Não é a inflação na ótica do consumidor, é o deflator do PIB. E somadas as duas coisas do crescimento nominal do PIB. E quando é que se compara exatamente. Okay. Então... Além do que o conceito de dívida de Maastricht, que é o conceito oficial europeu para as dívidas públicas, difere do conceito de dívida direta do Estado. É diferente? Sim. A dívida direta soma-se, no fundo, obrigações que estejam... A dívida direta tem um universo mais amplo e não tem uma base consolidada como tem o conceito de Maastricht. Muito bem. Medidas. Queres discutir alguma em concreto? Eu tenho aqui algumas que tomei nota. Subida do salário mínimo, não é? Para os 760. Que é uma atualização face ao objetivo que já tinha vindo a ser anunciado desde 2019. Portanto, o objetivo estava anunciado era 750. Considerando o crescente da inflação, nós aumentámos o objetivo para este ano para 760 para assegurar que o salário mínimo crescia pelo menos o valor da inflação, para que ninguém que ganhe o salário mínimo fique com menos poder de compra do que tinha antes. Certo. E agora há um pacote também de ajuda, se calhar é aqui que isto está incluído ou não, estes custos. Pacote de ajuda para combater a inflação de 4,5 mil milhões. O que é que engloba este pacote? Isso engloba várias medidas. Portanto, este ano temos um
um valor que depois temos dado 60 euros em março, 60 euros em julho, agora passámos a dar isto 60 euros por cada família, agora estamos a dar 125 euros por pessoa, mais 50 euros por criança. Mas isto entra contas de 20... Agora estou a falar das de 22, não é? Okay. Mais a meia pensão, a pensão suplementar, que permite que na soma dessa meia pensão, com o aumento da pensão em 2023, tenhamos o mesmo aumento de pensões que teríamos se tivéssemos aplicado a fórmula por inteiro, que é uma fórmula que soma a inflação com o crescimento económico. Para garantir que os pensionistas não perdem poder de compra. Que eles não perdem poder de compra, e para lhes dar já em 2022, que é no ano em que eles realmente estão a perder poder de compra, um apoio. Porque era muito fácil para o governo dizer nós apenas vamos aumentar as pensões em 2023. Mas os pensionistas estão a precisar do dinheiro agora. E, portanto, antecipar metade desse aumento das pensões já em 2022 permite que os meses de outubro, novembro e dezembro sejam mais desafogados para os pensionistas. Mas então, já agora, por curiosidade também minha, se calhar outros ouvintes também terão esta curiosidade, a fórmula de cálculo das pensões é no fundo uma atualização pela inflação manifestada ou não? A fórmula está indexada à inflação de alguma forma, não é? Está indexada à inflação e ao crescimento económico. E dependendo do valor do crescimento económico, pode somar ou não ao valor da inflação uma parte que deve ser acrescentado, que é para quando há um crescimento, também os pensionistas participarem desse crescimento económico com os seus rendimentos. O que se passa no próximo ano é que isto implicaria um aumento de 7 e picos das pensões. E nós poderíamos fazer isso, mas achamos que é melhor para os pensionistas e melhor para as contas públicas que aproveitamos a almofada orçamental que nos deu este ano de inflação excepcional e que o devolvemos já aos pensionistas. No ano em que eles estão já este ano a ter os aumentos de custo de vida cerca de 7%. E, portanto, ao darmos esta meia pensão já, estamos a antecipar esta que é a compensação pela inflação de 2022 em 2022, em vez de apenas compensarmos em 2023. Se bem que vai ser corrigido. Ou vai haver uma compensação depois na subida futura por esta subida antecipada, ou não? Portanto, no final de 2023 iremos fazer uma avaliação de qual é que é o aumento que podemos fazer em 2024. Outra, quer dizer, aqui há uma que tem a ver também com o tema dos jovens, não é? Que sobretudo os que são arrendatários, que é a limitação das rendas para 2%. Sim, isso é muito importante. Temos também o congelamento das propinas, temos também o aumento do indexante de apoios sociais em 8%, o que é um jargão orçamental enorme, mas que quer dizer que bolsas dos estudantes do ensino superior, o valor que recebem para os estágios profissionais do IFP, são ambos aumentados 8%. E, portanto, temos aí também medidas importantes. O programa de apoio ao arrendamento jovem, a Porta 75, sobe 30%. Nós temos aqui, de facto, um conjunto de medidas que é interessante para a nossa geração, e onde eu não poderia deixar de voltar a falar do incentivo ao aumento dos salários, porque cá está, eu acho que é o grande desafio da nossa geração, é termos salários mais razoáveis para que não tenhamos que emigrar para procurarmos um emprego digno. Agora, voltando outra vez à dívida, que é um número muito importante, não é? Mas um outro ponto que me deixou curioso foi que existe uma previsão de gastos com encargos e juros de dívida de 6,8 mil milhões. Uhum. E isto, digo apenas porque, fazendo as contas, 6,8 mil milhões de euros corresponde. Isto foi a conta que fiz à dívida direta, portanto, provavelmente há aqui também já um acerto. Mas 6,8 mil milhões dos 302 previstos são 2,25%, cerca disso. Uhum. É o custo médio da nossa dívida. Exato. Sim. E a minha dúvida é, ok, mas nenhuma das taxas atuais de financiamento que vemos, seja obrigações emitidas a 5, 10 e 30 anos, tem este financiamento tão baixo. Uhum. Portanto, como é que este valor surge
quando a de 5 anos, por exemplo, está a 2,7, as obrigações a 5 anos estão a 2,7, as a 10 a 3,4 e as a 30 a 3,8. Sim, mas essa subida das taxas de juros é recente, não é? Mas e não Ainda terá há pouco tendência a tempo- continuar a subir? Sim, ou seja, nós o que tivemos foi entre 2014, quando nós regressámos aos mercados, e agora 2020, Sim, houve uma descida. final de 2021, uma descida muito acentuada do nosso custo médio da dívida, e a gestão da dívida é feita habitualmente com uma mistura de obrigações do Tesouro de 10 anos e bilhetes do Tesouro de 6 meses, 1 ano, depende de Necessidades várias de liquidez condições. Sim. imediatas. Mas neste mix, portanto, isto nós muitas vezes preservámos não só a almofada, como também fomos além disso para podermos suavizar ao longo dos anos, para termos nos próximos anos um nível de emissões de dívida relativamente semelhante, e também para poder ir substituindo dívida com juros elevados por dívida com juros mais baixos. Ou seja, nós aproveitámos o momento dos juros baixos para, naquela altura, contratar dívida com juros baixos e substituir, retirar, reembolsar a dívida antiga com juros mais elevados. Ora, isso permitiu-nos baixar o custo médio da dívida e permite que, se nós olharmos para o calendário e nós vamos ter que reembolsar dívida agora, são mais ou menos 10 a 14 mil milhões de euros todos os anos. Como tu disseste há bocadinho, a enormidade que é a nossa dívida, consegues perceber que todos os anos uma parte desta dívida vai caducar e vamos ter que emitir uma nova. Mas mesmo que ela seja uma taxa de juros mais elevada, o impacto que ela vai ter vai ser apenas na margem. Sim. Não é? E portanto, a expectativa é que sim, se continuarmos a ter juros mais elevados, vamos ter o custo de dívida a aumentar progressivamente, mas não acho que seja um motivo de alarme. E não é sobretudo porque a nossa dívida em percentagem do PIB tem vindo a reduzir muito significativamente. Nós vamos já acabar este ano com uma dívida semelhante àquela que tivemos em 2011. Quais é que são as previsões para final de ano de dívida em percentagem do PIB? Ora, estás-me aqui a fazer um questionário a ver se eu me recordo todos os pequenos factos que estão na conta das administrações públicas do Orçamento do Estado. O objetivo que nós temos é chegar a menos que 100% da dívida e é conseguirmos sair dos 26 ou é 2026? Provavelmente vamos poder chegar lá antes disso, e vamos poder sair do grupo de países que têm as maiores dívidas da União Europeia e juntarmos ao pelotão seguinte, onde também está a França, onde também está a Bélgica, em conjunto de outros países. Isso vai nos permitir, de facto, ganhar outra credibilidade. Nós já conseguimos ter taxas de juros mais baixas do que a Espanha. Eu acho muito interessante quando dizem que a nossa poupança com juros se deve exclusivamente ao BCE. Ora, a Espanha teve tanta ajuda do BCE como nós, mas nós conseguimos ultrapassar a Espanha em termos de taxas de juros baixas. E, portanto, nós sem dúvida que tivemos ajuda do BCE, mas sem dúvida que tivemos, relativo a outros países, ganhos de credibilidade nos mercados financeiros muito assinaláveis. E isso vai continuar, e isso é de facto algo muito importante para que a nossa geração não viva com essa ameaça, essa espada sempre sobre a nossa cabeça, de que pode virem aí outra vez os bond vigilantes, não é? A disciplina do mercado financeiro, e de repente sermos novamente vivemos uma situação de grande aperto. Acho que será importante continuarmos nesse caminho. Ainda no tema, um bocado indiretamente, mas ainda no tema dos juros, há aqui uma grande problemática que está aqui, um contexto geral que está a construir um pouco contra o nosso país em particular, que é a subida da taxa de juros do Banco Central Europeu e a forma como isto afeta o nosso mercado habitacional e do crédito à habitação, mais em concreto, porque Portugal é o país, né, da União Monetária com mais créditos à habitação de taxas variáveis. Né? Acho que a seguir nós temos 80 e poucos %, e a seguir a nós é uma Espanha e uma Itália com cerca de 20%. E a título também de exemplo para os ouvintes, calculei aqui, por exemplo, quanto é que esta subida de taxas de juros pelo Banco Central Europeu podem afetar uma família que, por exemplo, contratualizou um crédito à habitação de 250 mil euros a 25 anos, no final do mês de agosto. A mensalidade desta família a prestação desta família seria de 1.200 euros,
Se fosse contratualizada hoje, a mensalidade seria, a prestação seria de 1.200 euros e há 2 meses, em agosto, seria de apenas 950. Esta subida de 250 euros é muito significativa, não é? Porque ainda para mais que foram só estes últimos 6 meses de atualização, portanto os próximos 6 meses estamos a falar de provavelmente um aumento de uma mensalidade de 1.000 euros daqui a 6 meses, face a agosto, um aumento de quase 40% numa prestação de 1.000 euros. É muito significativo. É uma bomba relógio E é um caso, das famílias. e não é um caso aqui Portugal está um pouco isolado, porque não há um contexto, ou seja, a seguir a nós, a Espanha tem 20% só de dívidas de crédito à habitação que são de taxa variável. Sim, mas as taxas fixas também vão expirando. Eu fiz um contrato de crédito à habitação a taxa fixa, 5 anos, e vai expirar em fevereiro de 2023 e, portanto, verei o que isso significa para a minha prestação. Espero que não seja demasiado agressivo. Mas, sem dúvida, é uma bomba relógio sobre o rendimento das pessoas e, consequentemente, se isso resultar em aumentos de incumprimentos, sobre também aquilo que é os bancos e a sua saúde financeira. Há medidas que estão a ser equacionadas. Nós aprovámos há uma semana ou 2 no Parlamento, viabilizámos uns projetos no sentido de introduzir alguns limites à variação da taxa de esforço das pessoas. Que agora aumenta, não é? Que agora aumenta em consequência dos rendimentos não aumentarem tanto como aumentam o crédito à habitação. Nós estamos ativamente a analisar também outras medidas, por exemplo, não haver comissões de reembolso antecipado para que as pessoas possam renegociar os seus créditos para aliviar já a sua prestação, seja uma extensão de maturidade, seja a pessoa aplicar algumas das suas poupanças para deduzir, portanto, abater no montante em dívida para baixar a prestação. Portanto, há aqui vários caminhos que as pessoas podem fazer, mas isto não pode ser um caminho apenas do governo. Não é viável financeiramente para todos nós, como coletivo, como país, não é? Estarmos a gastar tantos milhões a subsidiar o crédito à habitação e, portanto, o que nós vamos precisar de encontrar é uma maneira, sim, de colocar limites nos abusos do mercado, mas de convocar também os bancos para a sua missão de poderem reestruturar estes créditos com as famílias, sem fazerem disso propriamente incumprimentos. Porquê? Porque os bancos têm que se continuar a financiar, não podem ter taxas de NPLs, de empréstimos sem desempenho, muito elevadas, e nós temos que assegurar que os bancos podem continuar a funcionar sem terem sobre isto um grande ónus. E, de facto, os bancos têm que compreender que uma família que entrar em cumprimento vai ser muito pior para si do que ela dar uma alteração no contrato do crédito à habitação a essa família que permita ter uma prestação que ela possa pagar. Mas o que é que achas que explica esta grande diferença que existe entre Portugal, entre a percentagem de créditos à habitação que nós temos? É muito fácil de explicar, não é? É o spread a taxa variável é quase sempre mais baixa que a taxa fixa. Certo, mas isso também para os outros. Não é? Porque a taxa fixa é um seguro. Os outros países, pelos vistos, são mais avessos ao risco, ou então as famílias têm menos pressão financeira. Pelos vistos, em Portugal, quer dizer, houve uma vontade de contratar muito a taxa variável, porque era substancialmente mais barata, e as pessoas puderam comprar casas com uma maior diferença também. Por isso, ou seja, não é que as pessoas não estejam a fazer a escolha racional comparado aos outros países, mas de facto o Banco Central Europeu diz que o spread médio português é o mais alto entre a taxa fixa e a variável e que é de cerca de 1,9%. E por isso a questão é mais porque é que é o spread o mais alto, não é? Entre a taxa fixa e a variável. Porque é que os bancos atribuem mais risco do que os outros bancos à diferença entre a taxa fixa e a variável em Portugal? Ou será falta de competição no... perguntar aos bancos, não é? Se calhar também pode ser falta de competição no mercado. Sim, pode ser falta de competição no mercado. Nós, na Assembleia da República, em 2020, adotámos um pacote legislativo para aumentar a concorrência entre os bancos na área do crédito à habitação, nomeadamente proibindo as comissões bancárias sobre os distratos, proibindo as comissões de processamento das prestações para os novos contratos, assegurando maior transparência das comissões, a sua proporcionalidade,
e portanto temos a esperança que isso possa contribuir para que as pessoas se sintam mais à vontade para mudar de banco se tiverem uma melhor proposta e que possam tomar decisões mais informadas. E a nível dos jovens, como é que será que poderá estar na mesa, por exemplo, uma negociação de voltarmos aos financiamentos de 100% se tornar necessário? Ou... Infelizmente o Banco de Portugal foi exatamente no sentido contrário, ou seja, justamente este ano entrou em vigor medidas macroprudenciais que prevêem que os jovens não possam, a partir dos 30 anos, salvo erro, deixam de poder ter um crédito a 40 anos, passam a ser crédito a 35 anos, e isso tem um grande impacto na prestação da casa. E sobretudo agora, se for necessário, cai um bocado mal, porque se for necessário uma renegociação de prazos, já há um bloqueio mais restrito por causa destas novas medidas também. Parece-me que nesse sentido o Banco de Portugal terá que reequacionar essas medidas macroprudenciais, que são medidas que ele próprio tomou, e além disso, nós temos que encarar aquilo que outros países já têm, que são medidas de apoio ao crédito à habitação dos jovens, da primeira casa, que justamente são medidas em que o Estado apoia, dá de certa forma uma garantia mútua, uma garantia pública, sobre os 20% que habitualmente os jovens dão de entrada. Até porque nós podemos limitar o crédito a 80%, mas há muito pouca gente que realmente tem os 20% para dar de entrada, e há muito jovem e não jovem que recorre a crédito pessoal. Pois é. É ilegal, mas acontece como dizia muito, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é proibido, mas pode-se fazer. Exato. Os cartões de crédito ao máximo, esticados ao máximo para uma entrada. Para poderem dar uma entrada, e depois a verdade é que nós sabemos que esses 20% têm uma taxa de juros muitíssimo mais elevada. 15, 16%. Exatamente, 15, 16%. do que o crédito à habitação, e portanto nós temos todo o incentivo como país e como pessoas com consciência social de podermos apoiar os jovens a terem esses 20% sem terem que recorrer ou sem terem que depender dos pais e dos avós terem esse capital de entrada para poder apoiar. E infelizmente o nosso país tem recorrido apenas a medidas de apoio ao arrendamento, mas o arrendamento é um país que não existe. Existem casas para arrendar, mas muito poucas. Existem muito mais casas para comprar, e nesse sentido a Juventude Socialista tem feito um trabalho. Ainda não conseguimos vencer, mas continuamos a luta para que o governo e o partido possam ter em conta que temos que intervir no mercado imobiliário como ele existe. Nós podemos gostar que houvesse mais casas para arrendar, mas elas não existem. E, portanto, mas não será um problema de dimensão demasiado grande para uma intervenção? Ou seja, dizes intervenção em que medida? Compra imóveis? Aquilo que vários países têm e que nós poderíamos adotar é um sistema de garantia mútua em que de facto o Estado apoia os 20% do capital de entrada com uma garantia pública e, portanto, dá aos bancos uma segurança para poderem emprestar esse valor, mas não é para fazer no âmbito de um crédito pessoal, é para fazer no âmbito de um crédito à habitação com taxas de juros, digamos assim, normais e não especulativas ou elevadas. Fico por aqui. Agora, se calhar, a última proposta que eu gostava de discutir contigo, que é a tentar aqui entender os moldes da windfall tax, não é? Que em princípio entrará em vigor. É os mesmos moldes da União Europeia. Tem lógica para nós podermos manter a competitividade das nossas empresas, para não ficarmos com um regime mais oneroso que o resto da União Europeia. É algo que nós temos que ter atenção às expectativas, porque do ponto de vista moral faz todo o sentido que os lucros caídos do céu possam ser taxados. O que é um lucro caído do céu? São lucros inesperados, são lucros que, em virtude das circunstâncias, surgiram sem que tenham sido merecidos. O que acontece em produtos específicos, não é? Acontece sobretudo em produtos energéticos. Eu acho que devíamos ter tido já há mais tempo uma capacidade de olhar para lucros inesperados na altura da pandemia em outras áreas, não só na área da saúde, mas também, por exemplo, na área dos seguros. As seguradoras tiveram aumentos brutais dos seus lucros como consequência da redução dos sinistros nos períodos de confinamento e deviam ter tido que partilhar esses lucros, que não se devem ao especial mérito deles em conseguir reduzir o risco de sinistros, mas deve-se ao facto de termos sido um vírus que nos confinou, não é? A realidade é que temos de ter expectativas controladas sobre este imposto. Quando as expectativas é a nível de receita? A nível da receita. Porque se olharmos para as experiências na Itália, no Reino Unido, em Espanha, não são experiências muito encorajadoras do ponto de vista do resultado prático
desse imposto. Então, mas se no fundo não há um grande resultado prático do imposto, porque é que será que, tendo Mas em nem que conta... seja uma empresa a pagar, Sim, mas será que se é o especialmente precedente... justo, deve ser feito, não é? Certo, mas o precedente que se cria a nível de contexto dos investidores e tudo mais não poderá ter um custo maior do que depois Não, a receita fiscal se que se for obtém. criada a nível da União Europeia, Ok. não tem o mínimo risco disso. Nós temos de ter em conta uma coisa: nós temos já em Portugal uma taxa sobre lucros grandes, não é excessivos, é grandes. Uhum. Foi criada na altura da Troika, a derrama estadual, e que prevê que acima de, salvo erro, 3, 6 e 9 milhões de euros de lucros, haja uma taxa adicional de IRC que é necessário pagar. Que é transversal a todos os setores, não é? Transversal a todos os setores. Eu, pessoalmente, como economista, choca-me um bocadinho uma taxa destas. Já não tenho problema nenhum com haver grandes empresas com grandes lucros. Choca-me que haja uma empresa com um lucro relativo às suas receitas muito grande. Certo. Porque isso poderá implicar que o seu markup Sim, é enorme. é enorme e que o seu preço de E mercado não se deve a está mérito, demasiado deve-se a elevado. falta de competição. Isso, provavelmente deve-se a falta de competição. Esses, como nós chamamos na gíria económica, lucros super normais, não é? Ou seja, se houvesse um outro competidor, facilmente poderia baixar a vender exatamente a mesma coisa. com um preço mais baixo. Pronto. Quer dizer que há provavelmente barreiras de entrada ou barreiras de saída desse mercado muito elevadas e nem, obviamente que idealmente nós eliminamos as barreiras de entrada e as barreiras de saída em vez de distorcermos o mercado Certo. com o imposto. Mas nem sempre é possível acabar com estas barreiras e, portanto, havendo estes lucros excessivos em termos relativos, faz sentido, porventura, partilhar socialmente esses lucros, até porque eles resultam de um contexto social, Mas esse que é da incapacidade de gerar um mercado verdadeiramente livre. Esse tipo de imposto não existe atualmente, não é? Esse tipo de imposto não existe. Existe um imposto sobre os lucros grandes. Pois. E eu penso que o desenho do imposto não está feliz. E isto numa contribuição extraordinária sobre o setor da energia e sobre o setor da banca, com fins próprios, portanto, na área da energia, com o fim de reduzir a dívida tarifária. Nós vamos ter reduzido, praticamente eliminado a dívida tarifária em 2024 e, portanto, ela terá executado o seu fim. A contribuição sobre a banca, que tem o objetivo de financiar e capacitar economicamente o Fundo de Resolução, mas também aí isso foi um bocadinho ultrapassado pelo o Mecanismo Europeu de Resolução e pelo Fundo Único de Resolução a nível europeu e que, portanto, de certa forma... Tem pôr as mesmas normas para todos, não é? Também. Impõe as mesmas normas para todos, mas não é só o mesmo rulebook, também é mesmo que a partir de agora as resoluções serão todas elas feitas a nível europeu, Okay. mesmo para as instituições, nestes setores no setor da banca. E, portanto, uma contribuição nacional para o setor da banca para financiar um fundo de resolução nacional, uma vez quando nós tivermos o empréstimo do Estado ao fundo de resolução pago, teremos que reequacionar se essa contribuição faz ou não faz tanto sentido. Mas enfim, isto para dizer que, comparado com outros países, nós já temos contribuições extraordinárias no setor da banca e no setor da energia, que são alguns dos setores que têm vindo a ser falados mais nesta área, e temos uma taxa sobre lucros grandes, que não sendo uma taxa sobre lucros excessivos, em muitos aspectos poderá, de certa forma, colmatar a necessidade de ter uma taxa de lucros excessivos. Ou seja, se tu criares taxa de lucros excessivos, para evitar uma dupla tributação vais ter que reduzir a outra taxa também, não é? Ou deduzir o que pagas nesta outra taxa. Enfim, outros países não têm isto. Eu acho que há setores que têm vindo a ser falados que merecem alguma reflexão, como por exemplo o caso do setor da distribuição, em que tu tens aumentos nos preços no hipermercado elevados, mas tu depois olhas para o preço que estão a pagar ao produtor e não aumentou muito. É claro que o hipermercado também tem custos. Sim. Manter as luzes ligadas o dia todo, quando o preço já está a subir, tem custos. Mas teremos que equacionar o equilíbrio de tudo isto. E se do ponto de vista moral parece-me que é simples que estes lucros devem ser tributados, do ponto de vista prático é substancialmente mais difícil. Pois, e sabes mais ou menos que percentagem é que estamos a falar acima do que pagaria de imposto, por exemplo, uma empresa no setor da refinação do petróleo? Se há uma medida já Salvo do que é que... para a taxa de 33% sobre os lucros extraordinários. É para que seja 33% o mínimo do imposto que é colocado sobre... Sim, isso teremos que finalizar o desenho, nomeadamente com a União Europeia, de qual é que é esta taxa. Ok. Que mais? Imensas propostas, não é? Isto é um documento enorme.
Não sei se queres finalizar tu com alguma medida que gostarias de frisar em específico. O que eu gostaria de dizer sobre este Orçamento do Estado é que ela, de facto, é um orçamento com uma redução muito interessante de impostos, tanto para as pessoas como para as empresas, com incentivos à contratação de jovens com salários mais elevados, mas que também faz um aumento do investimento, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde muito relevante. No Orçamento do Ministério da Cultura tem um aumento histórico e, portanto, por muito que se possa reduzir o déficit, não se deixa de responder aos problemas do país, seja dos baixos salários, um SNS que precisa de melhorar, e de fazer respostas estruturais, nomeadamente com as reduções estruturais dos impostos, e é que não é uma coisa avulsa, é uma coisa que foi acordada com os patrões, a troco dos patrões também aumentarem os salários. E, portanto, quando muito se fala de um orçamento de austeridade, não é. É um orçamento de estímulo à economia e de reforço das condições produtivas da nossa economia. Quando se fala de um governo que não é reformista, vemos que este é um orçamento do Estado que é muito reformista e que responde não só conjunturalmente à crise da inflação, como responde estruturalmente aos desafios do nosso país poder crescer mais. Deixo também como última nota, que foi uma proposta aqui que me saltou aos olhos, deixaremos de ser um paraíso fiscal das criptomoedas, não é? Em 2023. Mais ou menos. Mais ou menos, porque... Continuaremos a ter um regime fiscal atrativo, mas não podemos naturalmente aceitar que alguns ativos financeiros mais estáveis, que se têm revelado, não estão regulados também ainda, não é? O que eu estou a dizer é ativos financeiros, digamos assim, normais, certo. Seja os FX, seja equity, seja o que for, que paga uma taxa de imposto maior do que paga as criptos. Acho que tem que haver, é um princípio base de qualquer mercado, level playing field, uma igualdade entre diferentes ativos, para que as pessoas possam escolher livremente. Eu acho que... Não seja só com base no incentivo fiscal. A valorização que têm tido os criptoativos é suficientemente grande para ser um incentivo para muitos investidores continuarem a meter dinheiro nos criptoativos. Naturalmente que são também um ativo com um elevado risco. Sim. E o investidor escolherá o seu apetite de risco e escolherá, consequentemente, também aquilo que é o ganho que quer ter. Pronto. Agora, não podemos continuar a ter uma situação em que ativos que, por exemplo, mexem com a economia real, como é o caso de obrigações ou de ações de empresas, que sejam tributados mais do que criptoativos. Pois, até porque há criptoativos hoje em dia que já têm como underlying ativos reais. Portanto, na verdade, que estão indexados a ativos reais e, portanto, na verdade, estão a mexer com ativos. A maior diferença é utilizarem o blockchain como metodologia de encriptação. E, portanto, o stock market, não é? Os mercados financeiros têm que ser neutros do ponto de vista tecnológico. Acho que é um princípio de neutralidade fiscal para com diferentes classes de ativos. Vamos entrar agora na reta final do nosso podcast. Vamos começar agora com o Dicotomias. Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicopodia, forqueaduras. Olá a todos, agora vamos para o segmento de dicotomias, que é um segmento que nunca viste de certeza. Se viste é porque nos imitaram, porque este é absolutamente original e fomos nós que criámos. Eu vou-te dar duas opções e tu escolhes uma delas. Isto é, no fundo, o mundo a preto e branco. Então vamos lá. Toma-se. Para começar, vamos para almoçar no Parlamento, a cantina ou no restaurante? Vou ser sincero. Prefiro o restaurante porque a cantina do Parlamento, sendo barata, não é uma comida que muitas vezes... Não é o mesmo. Não se come o mesmo. Não se come o mesmo. Se comesse o mesmo, eu ia sem dúvida à cantina. Como bom socialista. O dinheiro faz falta a todos, mas pronto, é meramente uma questão gastronómica de preferir a comida noutros estabelecimentos. Até porque muitas vezes eu vou a tascas ali à volta onde não se paga muito diferente da cantina, mas pronto. Muito bem. Para secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? António Costa, que é o atual líder do Partido Socialista. António Costa? Mesmo não podendo, António Costa. Não, como assim não pode? Não podendo voltar a ser secretário-geral do Partido Socialista. Mas porquê que não pode? Não se pode candidatar a primeiro-ministro. Não pode? Mas pode ser. Pode recandidatar-se a primeiro-ministro? António Costa?
Então não Não vejo. vejo. Acho que pode. Não Assim, vejo. eventualmente deixará de ser António Costa, deixará de ser Primeiro-Ministro e deixará de ser secretário-geral do PS. Isso, Eventualmente. eventualmente há de deixar de Ok. ser. E quando esse momento chegar, na altura falaremos. Muito bem. Com que líder da JS preferias fazer uma viagem de 15 dias? Ex-líder, não é? Duarte Cordeiro ou Pedro Delgado Alves? Epá, sou muito amigo dos dois. Portanto, Isto fosse fácil. se isto fosse fácil. Mas uma viagem de 15 dias. São 15 dias. Há amigos que não dá 15 dias. Não, tenho trabalhado muito proximamente com os dois. Então irias com os dois. Escolherias. Claro, Levarias os dois. um carro tem lugar para 5, portanto acho É que verdade, ainda é cabiam verdade. mais dois comigo. Muito bem. Geringonça 2.0 ou Bloco Central? Não, isso claramente, Geringonça 2.0. não é? Ok. Direita moderada ou esquerda radical? Direita moderada ou esquerda radical? Bom, é assim, eu partilho os valores da esquerda, não é? É claro que há radicalismos com os quais eu não posso concordar, mas tendencialmente defendo uma visão Dependerá de do um momento Estado político social, também, não é? defendo uma visão de combate às desigualdades, portanto, os meus Direita valores são os moderada valores de também não. esquerda. Direita moderada cairia nisso tudo ou não? Ah, é? Bom, Se calhar mais facilmente do que um radicalismo de esquerda, não é? Não sei. ou Sim, seja, mas, por exemplo, radical também é uma palavra que tem muitas Certo, interpretações. exato. sim. Por Mas exemplo, eu consigo- radical ou seja, no consideras-te sentido um de ir à moderado. raiz, não é? Sim, pode ser essa, claro. Aliás, a última pessoa que nos disse isso foi o Nuno Graciano, que nos disse que o Chega era um partido de direita radical porque há raiz dos problemas. Está a citar. Nuno Graciano. Não, mas isso há uma música qualquer. Che Guevara. Exatamente. Uma bolada nos testículos ou Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro novamente? A primeira opção. A primeira opção. Acho que a nossa geração já sofreu o suficiente com os governos desse senhor. Bem, eu estou a apanhar só os que envolvem férias. Para Exatamente. passar férias, Eduardo Cabrita ou Marta Temido? Novamente, eu gosto dos dois. Vocês sempre que falam de vocês, falam de gente sei, amiga, não é? amigos, claro. É difícil fazer Por uma isso é escolha. que é. Exato. Bom, a Marta é uma Se pessoa fundamentares conhecida bem, pela sua ninguém vai ficar simpatia. mal. Pois. Portanto, acho que é alguém que seria muito agradável passar uma temporada de férias. Muito bem. Para líder do PSD, quem terias escolhido? Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva? Muito claramente, Quanto mais não quer fosse dizer, para te gladiares com ele. Não é? não, em primeira instância, obviamente, eu não escolho os líderes do PSD, né? Porque não sou militante do PSD, mas quanto democrata, tenho pena que não tenha ganho Jorge Moreira da Silva, porque acho muito mau que as direitas falem com a extrema-direita, porque acho que a consequência é que depois falam como elas e acabam sendo ultrapassadas por elas. Nós temos perfeitos exemplos disso, Muitos. não só os recentes da Suécia e da Itália, mas se falharmos mais antigamente, da França, da Holanda, e portanto Claro. eu acho que essa linha vermelha nunca devia ter sido cruzada. Infelizmente o Luís Montenegro está muito confortável com isso, e Jorge Moreira da Parece Silva que foi sim. dos poucos que soube dizer que o Chega não, e por isso Perentoriamente. ganhou a minha admiração Claro. e o meu respeito. Muito bem. Se o PS não existisse, Vamos fazer este cenário hipotético. Os O PS partidos, não existe. os partidos não são eternos, portanto Exatamente. é possível. Exato. Não é? Exatamente. portanto, o PS não existe. E depara-se uma escolha que é Bloco de Esquerda ou PSD. Criava o meu próprio partido. Ao ocupar o espaço do PS. Exatamente. Ok. Para Presidente da República, Augusto Santos Silva ou Almirante Gouveia e Melo? Eu tenho uma enorme admiração pelo carreira intelectual do Augusto Santos Silva, e acho que tem revelado muita dignidade no cargo de Presidente da Assembleia da República, como garante que o Parlamento não se torna uma chicana de discursos de ódio e de gritarias, e portanto eu acho que o Augusto Santos Silva tem um perfil que, se ele entender e se os portugueses o Ele também elegerem para acha, tal, parece-me que sim. pode ser um excelente Presidente da República. Muito bem. Ainda como Presidentes da República, Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? Ou seja, aqui do menos Aqui mal, do qual é lado que... de lá, Exatamente. não é? De lado a lado. Menos mal, eu tenho muita estima pelos dois, mas A nível do desempenho da função, quem é que seria assim? A pessoa mais indicada. sim, eu acho que Luís Marques Mendes
entre os dois seria uma personagem com quem eu mais proximamente me identificaria, mas acho que isso não é nenhuma surpresa para um socialista. Claro. Com quem preferias ir para os copos? Nuno Melo ou Coutinho de Figueiredo? Epá, eu fui vizinho de gabinete do Coutinho. O Coutinho é um tipo muito divertido e, portanto, ainda não aconteceu para os copos, mas... Agora é difícil ser vizinho do Nuno Melo em algum gabinete, não é? Agora está complicado. Tornou-se complicado nos últimos tempos. Mas... Agora é a última. Já estás habituado, parece. Já estás habituado. E, portanto, se quiseres um momento para refletir a sério, antes de responderes, Donald Trump ou Xi Jinping? Agora a resposta é substancialmente mais fácil, porque ele deixou de ser o presidente eleito dos Estados Unidos da América, não é? Ou seja, vou responder aquilo que deveria ter respondido na altura, que é entre uma democracia americana e uma ditadura chinesa. Naturalmente preferimos os Estados democráticos. Ok. Muito bem, agora vamos passar para o último segmento, Comissão de Inquérito. Comissão de Inquérito. Muito bem, a Comissão de Inquérito é um segmento que já deve estar habituado no Parlamento, mas aqui estás ao contrário, não é? Tu é que vais ser inquirido por mim neste sítio, e portanto tenho aqui 3 perguntas, e a primeira é a seguinte: sem contar, naturalmente, com o histórico fundador do PS, Mário Soares, quem é que é o líder socialista do Partido Socialista que mais te inspira? Difícil de responder, porque gosto muito de Jorge Sampaio, porque era um homem convicto, é um homem diplomático, é um homem com um humanismo enorme, uma capacidade de se relacionar com as pessoas, que acho que essa proximidade, esse afeto, é uma dimensão muito importante da política, e ao mesmo tempo da sua convicção, da sua integridade, imaculada, não é? Mas o sampaísta que chegou a primeiro-ministro, porque o Sampaio nunca chegou, foi o António Costa, não é? E o António Costa foi alguém com quem eu trabalhei, claro. E portanto eu acho que a resposta tem que ser o António Costa, e acho que não só pela pessoa que ele é, que nos surpreende sempre pelo seu humor, pela sua inteligência e pela sua memória inacreditável. Vocês não estão bem a ver a capacidade dele Marcelo, de reter números, de pormenores que se calhar nem seriam muito sim, de fáceis se lembrar de pessoas. É de facto uma pessoa impressionante nesse sentido, mas também pelo papel histórico que ele teve ao superar uma barreira que havia em dialogar com a esquerda, e em segundo lugar também ao ter conseguido virar a página da austeridade. E não acho que tenha sido coisa pouca, que perante a descrença que havia para com o país, para com a solução governativa que ele empreendeu, conseguir ter baixado tantas taxas de juros, tanta dívida, tanto o déficit, ao mesmo tempo que aumentou os rendimentos, que pôs mais dinheiro nos serviços públicos. Ou seja, foi uma quadratura do círculo muito difícil de fazer. Certamente há coisas no país que ainda estão também, por fazer. Diz? Programa onde ele teve também quadratura do círculo. Também é. Pronto, mas eu acho que de facto, quer dizer, não foi um período fácil para governar. Depois liderou-nos com a pandemia também, mas eu acho que foi um período difícil e que ele superou com muita mestria, e nesse sentido acho que respondi à tua pergunta. Há pouco falaste precisamente da capacidade que Augusto Santos Silva tem tido em fazer com que o Parlamento não se torne num circo por causa precisamente da atuação do Chega. Mas tirando essa tua análise, tentar afastar-te um bocadinho, se me permites, ou seja, nomeadamente as atuações do atual Presidente da Assembleia da República e do anterior, do Eduardo Ferro Rodrigues, não achas que a forma como o Partido Socialista muitas vezes dá palco ao Chega, através muitas vezes dessas atuações dos Presidentes da Assembleia da República, não é precisamente apesar de ser eleitoralmente favorável ao PS, esse combate constante ao Chega e esse palco que lhe dá, não achas que é precisamente isso que tem feito o Chega crescer? Até que ponto é que o Partido Socialista não tem sido, nessa ótica, muitas vezes para ferir o Partido Social Democrata, o melhor amigo do Chega? Não. O melhor amigo? Nesse sentido, não é? Porque mas foi o PSD quando há essa antagonização, quem cresce são os dois, o PS e o mas Chega. Foi o PSD que deu instruções para eleger o vice-presidente do Chega. Não, é verdade. Nesta última fase nós criticámos que na castração química disse que se podia discutir um projeto que era manifestamente inconstitucional. E, portanto, o PSD tem sido um grande amigo do Chega. Tal como o Chega tem sido um grande amigo do PSD, a ver o Governo Regional dos Açores. Não, o Governo Regional dos Açores apenas existe por causa do apoio do Chega na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Eu acho muito perigoso que nós
façamos de uma crítica a uma posição de um partido que é racista, de um partido que tem as posições que tem, um processo de intenções que isso favorece o PS e é por isso que o PS está a fazer as coisas. Agora, fazendo uma leitura até do ponto de vista do que funciona para a nossa democracia, que é o desafio que me estavas a fazer. Nós passámos uma legislatura, 2 anos, em que não andámos a fazer aí também grandes ataques ao Chega pelos seus discursos. E eles aumentaram de 1 deputado para 12. Não há evidências que ao tentarmos ignorar a extrema-direita, que ela desaparecerá. Um bocadinho como um pelo encravado que se deixares andar, ela desaparece, que é muito pior se andares a espremer. Certo. Isto não é uma foliculite, não é? Isto é, de facto, um problema porque eles contestam valores na nossa sociedade. Eles aproveitam-se das inseguranças das pessoas para tentar virar uns contra os outros, para tentar pôr em causa o nosso chão democrático, daquilo que é uma visão de que as etnias possam ser discriminadas, que possam ser coletivamente responsabilizadas pelos crimes de alguns, que haja pessoas pobres que são culpadas pela sua pobreza e que merecem viver nessa indignidade. E isso manifestamente não é uma visão do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista de um Estado de Direito democrático, que tenha sido a visão de Portugal. Aliás, a nossa identidade como país, há mais de 500 anos, é de um país integrador, de um país humanista. É certo, com muitos períodos negros na nossa história, mas houve muitas vezes esta missão, por muito tenha sido depois deturpada e pouco cumprida, não é? Certo. Nos vários crimes do nosso passado colonial. Mas se esta é a nossa identidade, então, por amor de Deus, vamos combater aqueles que querem deturpar a nossa identidade, reclamando-se dos portugueses de bem, reclamando-se de uma Portugalidade, mas qual Portugalidade é esta deles? Não é nenhuma. Certo. E por isso a denúncia firme e total deles é nós de facto irmos à luta por essas ideias. Nós vamos ver países em que não se contestaram as ideias e aconteceu o pior que podíamos imaginar. Na Suécia e no Reino Unido e noutros países escandinavos também, o que nós vimos foi o centro-direita e o centro-esquerda não contestaram os discursos anti-imigrantes. Muitas vezes até alinharam em dizer sim, primeiro os que são de cá, sim, vamos restringir a imigração. E a consequência foi que, em vez de as pessoas reconhecerem neles maior competência para lidar com o problema da imigração, apenas deram mais saliência ao problema da imigração e, a consequência, levaram eleitores a votar na extrema-direita. Mas não achas isto é um erro que nós não podemos cometer em Portugal. Acho que aí estamos de acordo, mas não achas que o facto de muitas vezes colarmos o PSD, ou o PS colar o PSD, um partido de centro-direita, ao Chega, também pode ser nefasto para a democracia? Mas o PSD que não se coloca nessa condição. Mas porquê que o PSD anda explicitamente Isso é um episódio recente, esta questão do não vice-presidente do Chega. Não é manifestamente. Da República, não é manifestamente quando nós vemos o Governo Regional dos Açores, quando nós vemos outras circunstâncias na legislatura passada em que o PSD votou com o Chega. Portanto, nós na eleição legislativa vimos o Rui Rio assumir muito abertamente, sim, ok, se a direita tiver maioria nós fazemos uma geringonça de direita. Certo. Os líderes do PSD, certamente, e ainda bem, é sinal que os portugueses tiveram esses valores de poder rejeitar essa opção. E o que me assusta é que não haja ninguém na direita democrática que seja capaz de dizer isto não é uma solução adequada, isto não é ser de direita. Para além do Jorge Moreira da Silva. Para além do Jorge Moreira da Silva, sim. Mas quer dizer, claro. a direita na Europa construiu o Estado Social, construiu as democracias, claro. Foi essencial. Claro. Lá por eu ser um tipo de esquerda e que encara aqui do ponto de vista da opção e do projeto de sociedade a minha preferência com o PS dialogue com a esquerda, não quer dizer que nós possamos aceitar como banal ou indiferente a direita entrar num estado de composição acelerada em que está a render-se completamente à extrema-direita para conseguir alcançar o poder. Claro. Nós precisamos de uma direita com valores forte para te servir de travão, de alternativa, que não seja uma alternativa de extrema-direita. E isto é o que me assusta. Muito bem. Acho que aí partilhamos esse receio. Como última pergunta, pertence à grande loja legal portuguesa da maçonaria? Não. Não és maçom? Não. Ok. Miguel, acabou o segmento, acabou a nossa... Muito obrigado. Muito obrigado. Acabou a comissão, o segmento e portanto o episódio. Exatamente. É lamentável. Aos senhores das galerias, eu queria dizer aos senhores das galerias, façam o favor de se retirarem.
retirar. Façam o favor de se retirar. Façam o favor.